Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui no som de jazz, que eu coloquei aqui um som para estudar e para relaxar, tomar um café, estudar e trabalhar também, né? Hoje a nossa live promete. Hoje temos muitos assuntos sobre home office, como descomplicar o home office, como desafiar, né? Vencer essas barreiras aí do convívio e de todo mundo que está trabalhando com muita gente em casa. Olá, pessoal. Oi, Márcia, oi, Elis, Jaque. Bons fluidos, bem-vindos. Vou abaixar um pouquinho o jazz, não sei se vocês estão ouvindo. Dá um oizinho se vocês estão ouvindo a musiquinha aqui que eu coloquei de fundo para vocês. Depois do almoço, dá aquela espreguiçadinha aí pra gente bater um papo bem legal. E eu tô aqui começando uma série nova, né? Na verdade, comecei ontem uma série nova sobre home office. E a gente tá abordando vários desses assuntos que a gente vai conversar hoje, mas vocês que mandam nesse conteúdo. Então, o que eu tô colocando na série são dúvidas que surgiram e que a gente colocou que eu recebi nos directs. Então, quis tentar colocar aqui para vocês o conteúdo que eu gravei também. Oi, Pri! Tudo bem com vocês? Vamos agitar essa live aí. Todo mundo vai nessa flechinha e convida 3, 4 pessoas que estão online aí com a bolinha verde para esse bate-papo, porque deve estar muita gente querendo saber mais sobre home office, como descomplicar esse home office, como deixar um ambiente mais tranquilo e sem muitas complicações. Então, assim, eu acho que todo mundo conhece 2, 3 pessoas aí que estão no home office, acho que quase todo mundo está home office, mas que estão online na sua lista. Então, chama aqui para cá para a gente bater esse papo. Vamos começar então. Quem perdeu algum conteúdo, né? Ou a live anterior, tá lá gravada no IGTV, tô subindo também nas outras plataformas. Na minha bio lá no Instagram agora tem também os Linktrees lá para vocês entrarem rapidamente nas plataformas. E também confiram, essa live hoje vai ficar gravada também pra gente conferir depois. E fique até o final, porque hoje não tem sorteio, mas hoje tem um presente especial meu, que vocês vão ter em primeira mão, quem estiver ao vivo aqui assistindo até o final. Então chama a galera aí que tem uma surpresa especial que eu preparei para vocês. Para quem não me conhece ainda, né? Sou Maria Matias Lantier, Personal Organizer, profissional em organização, certificada e qualificada pela OAZ, que é Organize Sua Vida, né? É uma escola em São Paulo. E sou também filiada à ANPOP. A ANPOP é uma associação nacional de profissionais de organização e produtividade. Olha, a CP Gorelli tá enviando aí para entrar. Já, eu vou ver se a gente consegue no final tirar as dúvidas e colocar vocês ao vivo também. Kaizen, tudo bem? Kaizen fez o curso comigo. Essa associação é a associação que regulamenta a profissão de personal organizer, né? Que hoje temos, né, umas centenas de milhares aí já pelo Brasil, e essa associação é que regulamenta e que faz tudo relacionado à organização do nosso setor. Uma das minhas especializações, além do home office, é também pré e pós-mudança, armários e closets, cozinha, despensa, organização residencial em geral, e a organização de documentos está dentro do home office. Às vezes, meus clientes querem organizar só o home office, só o físico, só a mesa, o armário, as caixas, ok. Quando a gente faz uma organização de documentos, é um trabalho diferente, é um trabalho que a gente faz de taxonomia de documentos, que eu vou falar daqui a pouco. É um outro projeto, que precisa fazer triagem, separação. É um trabalho bem elaborado, bem criterioso, que faz toda a diferença para você que quer organizar o seu home office, né? Então, para começar essa live, vamos falar de alguns assuntos bem intrigantes, de algumas pesquisas que eu fiz sobre o assunto de hoje, que é home office nessa situação que nós estamos agora. Porque diferente de home office é quando a gente tinha um trabalho físico, né, no escritório, e 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, o funcionário tinha essa flexibilidade de trabalhar de casa. E isso era o trabalho home office. Mas hoje, né, hoje não é mais um trabalho home office, é um trabalho home office que teve que acontecer full time
para todo mundo da casa. Isso com todo mundo junto, com crianças estudando online, com marido, esposa, todo mundo dividindo espaços, né? Então não foi só vou trabalhar home office, né? Que era uma expressão até de, ai, que delícia, sexta-feira eu tô home office, ou tô remoto. Hoje não, hoje é um trabalho que realmente a gente trouxe para dentro de casa. Então, muitas pessoas foram surpreendidas e muitas dificuldades e desafios a gente foi enfrentando no meio nesse caminho, né? Então, hoje, alguns dados. O home office já é aprovado por 80% dos gestores do país. Isso quer dizer que as empresas gostaram, né? As empresas, além de economia e além de vários números aí sobre esses profissionais que estão em casa, a produtividade também aumentou. Então, 80% das empresas já estão considerando que esse trabalho fique definitivamente em casa, né? Remoto. E apesar dessa dificuldade, também apontou que 90% dos gestores acreditaram que as relações das famílias melhoraram. No início teve aquele atrito, né? Aquele choque, né? Tipo, o que todo mundo vai fazer junto em casa 7/24, né? 7 dias por semana, 24 horas. E foi um turbilhão, mas como tudo a gente se acostuma, né? Um hábito demora geralmente 21 dias para se tornar definitivo e mais consolidado. Acredito que as famílias foram se adaptando e isso não foi mais um desafio, né? Foi algo até que novo, mas que não foi tão ruim. Então, já tem pesquisas apontando que 90% dos casos foi bom para as famílias, né? Porque uniu as famílias, enfim, tem outros dados por aqui. Aí, uns outros dados também que até me assustaram, né? Mas que deve ser verdade. Nesse período, o dia de trabalho ficou 48 horas, minutos mais longos. Então, o que as pessoas fazem em casa? Trabalham mais, cortam um pouco o horário do almoço, cortam também prolongam mais o horário de término. Antes ele saía às 5 horas do escritório, hoje ele fica lá até 7, 8 horas fácil para terminar uma tarefa. Então, se é devido a má organização do dia dele, a gente não sabe, mas pode ser que seja porque ele quer realmente terminar e ele já está ali envolvido no que ele está fazendo e acaba que ele não encerra naquele horário. Então, ele tem que ter um pouco mais de disciplina para isso não impactar nos outros dias dele. Uns outros dados sobre continuidade de trabalho remoto é que empresas de tecnologia vão manter o home office até 2021, a Suécia pretende manter que toda a população mantenha o trabalho home office até 2021 também. O Google estende remoto até julho de 2021. Há algumas empresas que já estão falando em 2022, não sei se é só bochicha. E aquela última que a gente adora, né? E eu principalmente. Home office pode significar ter a reunião invadida por pets, ou um cachorro, ou um gatinho. A minha tá dormindo ali hoje, ela não vai aparecer. Ela não tá a fim de aparecer hoje na live. Então, cada vez mais pessoas estão trabalhando de casa. Já era um movimento que estava acontecendo principalmente por mulheres, empreendedoras ou não, que estavam já fazendo um trabalho remoto por conta da situação mesmo, ou porque acabaram de ter filho e estavam buscando ficar mais com os filhos em casa e procuraram um trabalho e uma renda que desse para ela ficar mais tempo em casa. Então, isso já é um número bem grande em termos de empreendedorismo. E aí essa questão também, muita gente também, infelizmente, perdeu o emprego e aí ficou em casa, literalmente, e foi buscar outras soluções de trabalho, né? Por isso estão em casa home office também. Eu colhi alguns depoimentos engraçados que durante a semana a gente foi conversando para pegar as dúvidas e perguntas, e aí as pessoas me falaram assim, que o maior desafio mesmo no home office foi para as mães que têm filhos pequenos, que é claro, né, com as escolas fechadas, com as creches fechadas, além de estar em conta do trabalho delas, tiveram que ficar cuidando das crianças, da casa, das outras funções que ela só faria depois que ela chegasse do trabalho. Então, a maioria delas estão assim, urgente, volte para o trabalho, ou as crianças para a escola. E as que não têm filhos, a pesquisa apontou que elas estão ok, acho que elas vão ter dificuldade de voltar ao normal, assim, ao escritório. Quando se voltar, vai sentir muita falta do trabalho home office. Aí outra cliente que também falou, foi engraçado, falou na parte dela, assim, que ela não tem filho, ela falou assim, pra mim a parte melhor é que eu não tenho que me arrumar tanto, que eu não tenho que perder tempo
me deslocando da casa, né, do trabalho, da casa para o trabalho, e me arrumando tanto, me maquiando, pensando tanto na roupa que vou vestir, que isso é uma economia de tempo e para ela foi ótimo. Aí ela levou para uma outra constatação, que principalmente sapato alto, que ela às vezes teria que usar, ela não usa mais, e que roupas que precisam passar. Ela falou, olha, nunca mais compro roupa que precisa passar. Eu achei engraçadíssimo. Eu também evito, eu prefiro tecidos mais fáceis, que você deixa para secar e tá ok, né? Tirando roupa masculina que tem que passar mesmo, diminuiu bastante o volume de roupa para passar nesse período. Isso é engraçado. E o outro ponto que a gente também vai falar, que tem a ver com aquele dado de 48 minutos a mais por dia, é que é bem difícil conciliar o trabalho e o descanso, né? O período de descanso, porque às vezes você está envolvido numa tarefa, você não quer parar, já no trabalho você ia ser, entre aspas, obrigado a parar para almoçar, para tomar um café, para fazer outra atividade, para uma reunião física, enfim, para um treinamento. Na casa você acaba tocando direto e isso pode prejudicar não só a pessoa que está trabalhando, quanto a família toda. E aí o que acontece? Hoje antes a gente levava o trabalho para casa, né? Ficava, eu tenho que resolver uma coisa, preciso levar o trabalho para casa. Hoje a gente literalmente trouxe a casa para o trabalho. Literalmente nossa casa hoje está envolvida do trabalho. Então isso é preocupante porque você precisa desconectar. E você também tem que pensar que você tem outras pessoas na sua casa, outras pessoas envolvidas nessa rotina que pode ser prejudicada se você ficar muito tenso, se é um ambiente que você precisa tomar soluções muito sérias e muito concentradas, e aí tem barulho, tem criança, tem cachorro, tem vizinho, tem barulhos diversos, né? Isso pode tirar essa concentração também. E principalmente levar a um excesso de trabalho, de estresse de novo, mesmo estando em casa, porque você está ali de 7 até 7 horas de novo, trabalhando muito. Então, desconecte, tire sua hora de almoço, tire sua hora de lanche, tente colocar um horário para você levantar a cada 1 hora, que é muito difícil, eu sei, mas tem uma pesquisa que fala que você, a cada 1 hora, coloca um alerta no seu celular e você levanta, fica um pouco em pé mesmo, lento e tal, e você já acorda sua musculatura, você, né, relaxa suas costas e parece que você volta com mais concentração também ao trabalho. Aí vamos falar um pouquinho sobre estrutura física e material, que acho que isso foi o que mais pegou, que o pessoal veio me falar, que foi assim, nossa, socorro, né? Eu não tenho um espaço determinado para eu trabalhar. Ou eu tenho uma mesa, ok, mas é uma mesa que eu uso de vez em quando, não é um escritório montado, porque nunca vai ser a mesma estrutura que você tem na sua empresa, né? Numa multinacional ou que seja o seu office. Então você teve que correr atrás de alguns ajustes para poder trabalhar. Eu costumo falar que aqui, né, a gente começou, eu tenho um escritório, não é aqui, eu estou em outro ambiente porque meu marido está em conferência lá também, e a gente falou, não, vamos separar para não ter interferência de som e tal, tudo pensado e programado. Mas a gente ficou trabalhando daqui, né, juntos no início. É porque ninguém achava que ia demorar, é porque a gente achava que, né, não ia ter problema, e aí a gente viu que o negócio estava demorando realmente, e não era o local adequado, a gente tem um escritório para isso. Então a gente já montou a mesa para lá. Depois a gente teve que fazer alguns ajustes físicos mesmo, de material, que foi melhorar a internet estava em outro ponto do apartamento, a gente puxou para ficar mais no centro da casa, para não ter problema de sinal, quando fechava essa porta o sinal perdia. Então tem algumas ações que a gente vai ter que tomar para melhorar a estrutura física do seu office, para você ficar mais tranquilo que vai dar tudo certo, vai ficar tranquilo que não vai ter problema de cair numa reunião, e tudo mais, né? Então é importante que você cuide dessa parte de estrutura para não prejudicar o seu trabalho em si, não ficar numa má postura, ficar com uma cadeira adequada. As cadeiras eu sei que demora, né? Você não vai investir numa cadeira muito, muito cara, ergonômica no início, mas o ideal é que seja uma cadeira um pouco alta para não te prejudicar, a mesa na mesma altura, o computador à altura dos olhos, enfim, melhorar a iluminação, melhorar o físico no geral. Organizar fios e tomadas, porque isso também polui o ambiente que você está trabalhando. Colocar um vasinho aqui, ó, que tem até um vasinho para ilustrar. Colocar um vasinho pequeno na sua mesa ou na sua prateleira, porque dá uma energia boa, as plantas fazem bem. Inclusive até em todos os cômodos da casa, isso é mito que não pode pôr plantas, né, em todos os lugares. Então é muito importante que você também coloque uma plantinha, um quadrinho motivacional.
fotos que você gosta, mas sem muita poluição. Se você colocar muitos itens, vai cair de novo naquela teoria de excessos, né? Então, às vezes, você coloca lá 3, 4 itens, ok, mas você começa a encher, põe um calendário, põe um post-its, põe uns quadrinhos, e isso vai encher o seu ambiente, pode te tirar o foco e também te distrair muito sem você perceber. Então, é importante que o físico esteja todo adequado. Uma luminária eficiente, que eu já falei, e o local calmo e com menos ruído. Isso foi desafiador também, porque às vezes o barulho externo não depende da gente, né? Passa um carro, passa uma moto fazendo barulho muito alto, mas que o ambiente da casa pelo menos proporcione essa calma, esse silêncio. Porque às vezes você tá com criança que estudando e tal, mas tem uma hora que acabaram as aulas, eles estão lá brincando, enfim. Ou barulhos de eletrodomésticos, o aspirador de pó que sempre toca na hora que eu tô gravando o vídeo, tem que estar ligado aí nessa hora. Então, às vezes você pode programar isso, avisar, olha, de tal hora eu tenho uma reunião. A gente tem um quadro lá no quarto que a gente anota os compromissos. E todo mundo sabe, né, um do outro, mas aí ficam, ó, eu tenho uma dele tal hora, eu tenho uma reunião tal hora, eu tenho uma live tal hora. Pra quê? Pra gente também prestar atenção, né, não entrar no escritório e atrapalhar, ou não falar alto, não ligar algum equipamento, e também zelar para que tudo corra bem em volta, um apoiar o outro, ajudar. Então é importante que a casa toda se envolva nesse momento. Eu acho que nessa altura desse período, já passaram de 4 meses, as famílias já passaram por aquele momento crítico, então já se adaptou muita coisa. Então é possível agora planejar e ajustar alguns acordos. Alguns acordos teriam que ser ajustados, tipo barulho, televisão, pets, né? Os pets são imprevisíveis, mas a gente pode deixar eles em ambientes e fechar e tentar isolar a área da casa para evitar esses assuntos. No mais também, gente, é vida real, então tá todo mundo na mesma situação, ninguém vai julgar se aparecer uma criança chorando, se tiver um cachorro latindo. É claro que se a gente puder evitar, melhor, mas se não, é vida real, empreendedorismo real também. Aí, depois de falar do espaço físico, a gente tá falando de novo sobre adaptações, né? Quem não tinha escritório foi para mesa de jantar, ou foi para varanda gourmet, onde tem vidro fechado, ou foi para um quarto, né, e montou uma mesa. Então, assim, há a possibilidade de você fazer modular, né, aquilo dentro da possibilidade do seu quarto, do tamanho, para você fazer uma mesa bem agradável, para fazer outro espaço. Eu tive que fazer essa adaptação no meu, porque aí eu trouxe uma outra mesa para o escritório, então agora virou um co-work mesmo. A gente tem 2 mesas e a gente tem cada um, né, porque tava 3 computadores tudo numa mesa, não dava. Então ele usa 2, eu uso um para cá, uso o tablet, então ficava muito equipamento. Aí eu montei uma outra mesa e agora me perguntem, né, quem tem a mesa mais organizada? Eu ou meu marido. Não vou dar a dica, tá, gente? Quem é mais organizado. Seguindo agora para essa parte física, vamos falar um pouquinho sobre materiais de escritório, né? Como armazenar tudo isso dentro do Office, como descomplicar, né? Geralmente, o cômodo, que é o home office, que é o escritório, é o quarto que tem um pouquinho mais bagunça que todos os outros, se ele não é um quarto de alguém dormir. Por quê? Porque ele é um quarto coringa. Geralmente ele é um cômodo que tá lá, que tem uma mesa, que tem gavetas, que tem um armário e que ninguém dorme. Então ninguém vai reclamar se a bagunça acumular nele. E a gente até brinca que ele costuma ser o quarto dos jogos. Joga tudo nele. Então quando eu tô organizando, geralmente o escritório é um bichinho de 7 cabeças, assim, é um coringa, assim, que geralmente tem mais bagunça, tem mala, tem equipamento, tem coisa de ginástica, tem filme, tem livro, tem roupa que não usa, que usa só para viajar, que mais tem, que eu já achei de mais interessante em quartos em escritório. Instrumentos musicais, baterias. Então, tudo que não cabe em outras áreas da casa, geralmente vão parar no office, vão parar nesse escritório, porque ele é um quarto extra para quem tem. Então, se ele é um quarto de uma pessoa, ele vai limitar um pouco essa entrada de itens que não são dele, então, por questão de espaço. Mas geralmente não. Então, o que acontece? Tudo vai para lá. Boia de piscina, quando não tem um home box, uma garagem, vai para lá. Então, muitos itens vão para o home office, né? Que não são deles. Então, primeira regra, primeira dica. Mantenha o mínimo de material de escritório na sua mesa. De preferência, até aquelas mesas que não tem gaveta, que não tem nada, que só vai pôr o seu computador,
aquelas dicas, o vasinho, um porta-caneta com só 2 canetas, a gente não precisa de um monte de caneta, um bloquinho de anotação e that's it, não precisa de mais nada. Porque hoje a gente tem tudo no computador já, então não teria que ter muita coisa física, né? Então, o que eu faria com o excesso? Se não tiver gaveta, planeje uma caixinha para você deixar o estoque de clipes, de borracha, de canetas coloridas, de folha sulfite, para deixar num armário de preferência, ou numa caixa grande, setorizada, para também não virar uma caixa com tudo dentro. Setoriza ela, identifica e põe no armário, no armário, numa prateleira, porque você só vai pegar quando precisa abastecer esse estoque, se precisar, porque geralmente a gente tem uma pilha de papéis, a gente tem uma caixa de clipes, uma caixa de elástico, grampeador, grampo que você já nem usa mais. E para quem tem necessidade de documentos, uma caixa de entrada e saída, que é aqueles caninho, que também viram porta-depósitos de carta, de conta, de correspondência. Então tome cuidado com essa caixa de entrada e saída para que tenha realmente só documentos que você vai analisar, material que você está estudando, coisas que você vai utilizar pouco, né? Para poder fazer essa triagem, né? Deixa eu chamar mais alguém que está aqui. Vamos lá. É isso. Vamos para o próximo assunto, então. O restante do material guardado. Essa caixa de entrada, que eu até falei, fiz um vídeo sobre a caixa de entrada, de saída, que não é a caixa de entrada dos documentos, que é a caixa de entrada de casa, né? E aí de documentos é a mesma função. Se você traz um papel da pizzaria, um papel uma conta que você já pagou, você já guardou o comprovante, não tem por que ela ficar ali incomodando a sua vista. E tudo aquilo é energia. Se você ficar com muito excesso, com muito papel, é energia que você está desperdiçando para outras coisas que você precisa resolver realmente. Pode misturar com documentos importantes e tirar seu foco. Então, não recomendo também ter essa caixa de entrada muito cheia. Outra coisa que é importantíssima é desenvolver um sistema de arquivamento eficiente. Por isso que tem que triar, porque se tiver todo aquele papel bagunçado, a possibilidade de você entrar, parar para separar aquela papelada é mínima, porque vai acumulando, você vai cansando daquilo e o dia que você pegar, um dia eu arrumo, um dia eu organizo, um dia eu pego aqueles papéis para organizar, ou coloca tudo na gaveta, ou enfim, coloca numa caixa sem critério. Isso pode acontecer e você pode perder documentos importantes no meio de documentos mais triviais, então é importante fazer um sistema de arquivamento eficiente, fácil, porque não é difícil é começar realmente. Então, nós temos aqui 3 tabelas, né, 3 tipos de documentos, e a gente chama de tabela de temporalidade, que é aquela tabela que você usa para saber qual é o tempo que eu tenho que guardar certo documento. Essa é uma dúvida imensa, todo mundo me pergunta, e a gente tem duas tabelas. A gente tem tabela que é o tempo obrigatório e um outro tempo que é o tempo recomendável, seguro, né? Alguns documentos, por exemplo, têm duração de 5 anos e outros, se a pessoa quiser muito guardar, ela tem que guardar até 10. Então, vou falar mais ou menos as 3 categorias que é o que eu uso sempre nas casas dos clientes. Quando eu estou fazendo um trabalho de docs mesmo, não é só o de organização física, é o de organização de documentos, que é um trabalho fantástico e alivia, tira um peso da casa, um peso do seu escritório que você não tem ideia. As pessoas até ganham propostas de promoção de trabalho, outras casas, outras emagrecem, ficam bem, porque é um peso muito grande, de novo vou falar, guardar documentos que você não usa, que estão ali roubando sua energia muitas vezes. Então, são 3 tipos de documentos. O documento rápido, esse é mais fácil de gravar. É uma conta, é um papelzinho que chegou de uma reunião, é um papel que você foi no evento, é um panfleto. Ele tem rápida solução. Ou você é lixo direto, já nem entra na sua casa, fica parado lá na caixa de entrada, na entrada da sua casa. Ou você já olha, pagou, digitalizou o comprovante e tchau, não tem necessidade de guardar. Esses são documentos rápidos. E o segundo são os documentos temporários. Temporários são contratos, apólices de seguros, certificados e garantias. Todos os documentos que você tem, documento de empréstimo, quitação de carro, DOC de carro, DOC de venda, a maioria dá para ser digitalizada, aí já é uma solução fantástica. Alguns a gente tem que guardar eles originais mesmo, e aí que vem a tabela de temporalidade. A gente guarda ou por 5 anos, que é mais ou menos a data para guardar, ou até 10 anos se você tiver muito receio e ia falar, não, eu preciso guardar até 10 anos.
E aí tem esse prazo. Você tem que colocar isso num prazo, senão ele vai ficar lá também. E é bom, aí tem o terceiro, depois eu vou contar mais um segredinho. O terceiro são os vitalícios, são que você tem que guardar para sempre, que são fáceis também, que são documentos pessoais, certificados, diplomas, documentos de previdência, escrituras, documentos de dispensa militar, apólices de seguro de vida, de residência, espólio, essas questões jurídicas. O que acontece? Qual que é a maior dificuldade dentro desses documentos? Deixar eles no sistema separado. O rápido já fica na sua mesa, resolveu, acabou. Lixo ou arquivamento. Temporário, ele tem que estar separado no seu escritório. Eu tenho pastinhas dos temporários por tema. Por exemplo, carro, casa, médico. Aí se tiver médico, tem médico, quem que é médico de quem, né? Do meu marido, de quem que é o médico, documentos médicos. E vitalícios também, é por tema, porque aí você sabe que aquilo ali vai ficar guardado para sempre. Então é mais fácil é importante que você não misture, porque aí que começa a preocupação geral. Eu já fiz um projeto que tinha desde recibinho de cartão de crédito até a escritura de apartamento. Então, realmente, a pessoa tinha muito medo de organizar, ela estava numa caixa imensa, e ela tinha medo de perder os documentos que estavam ali, que eram documentos muito importantes, porque ela tinha essa dificuldade de jogar fora e de separar, porque ela pôs tudo numa caixa, aquilo ficou 5 anos numa caixa, e estavam até estragando já alguns documentos. Então, é importante separar tudo isso. Outra coisa que a gente vai falar agora é sobre como ter dicas de como trabalhar em casa, né? Que quando a gente acordava cedo, lá naquela manhã chuvosa, a gente pensava, bem que eu podia hoje acordar e ficar em casa, ficar remoto, né? Hoje o seu desejo foi realizado, mas não foi tão prazeroso assim para alguns, mas a gente acabou descobrindo que tudo bem, que é possível se adaptar a qualquer circunstância, né? E como manter, então, a produtividade em alta, mesmo estando fora do escritório ou longe dos parceiros de trabalho, do seu time, da sua equipe. Isso é que vem sendo discutido e é tão importante que você entenda, né, que a produtividade está relacionalmente ligada ao seu foco. Não é porque o lugar físico não é a empresa ou não é a sua equipe está longe, está só nas reuniões via Zoom, via aplicativos 1, 2 vezes por dia, que você não vai produzir da mesma maneira. Você tá lá, agora eu vou trabalhar. Então é importante que você, vou trabalhar de pijama hoje. É o que viralizou no começo, né? Todo mundo de camisa e de pijama embaixo. Ok, se pra você tudo bem. Agora que não dá pra você acordar de qualquer jeito, não tomar café, ir pra mesa trabalhar, porque o seu cérebro não entendeu que você tá trabalhando. Ele entende que você ainda tá em casa, relaxando, não acordou direito. Então, é importante manter essa rotina organizada, porque isso vai te dar também um resultado melhor. Então, independente do local, o home office, para quem nunca trabalhou home office, foi mais desafiador, porque teve que aprender a fazer esses ajustes mentais para se concentrar mais, para não se distrair tanto e para manter uma rotina organizada, que é o mais importante. Agora, claro que teve muitos benefícios, por exemplo, quem perdia 1 hora, 1 hora e meia de trânsito, né, de deslocamento do trabalho, quem tinha que se arrumar demais, ou se acabou ganhando muito tempo nisso tudo e descobriu uma nova maneira de produzir mais. Tem gente que foi fazer isso malhando, meditando, lendo, estudando, aprendendo um novo idioma. Então, muitas portas se abriram nesse sentido, né? Isso foi importante também. E às vezes, o que a pessoa mais sente falta é daquela reunião física, de sair, de ir para o cowork, de fazer reuniões. Às vezes ele já era remoto, mas ele ia para um cowork, então ele encontrava outras pessoas, ele trocava ideias com outras pessoas. Então, para quem é sozinho mesmo, quem mora sozinho, acho que foi mais desafiador, porque ele não teve esse contato para poder fazer essa troca, né? Porque você sai, você vê uma coisa, te estimula a sua criatividade. Tudo isso é resultado também de algumas experiências que você tem fora de casa e talvez não ia ser substituída pela internet. Por isso que é importante a gente também dar uma desligada, ouvir uma música e quebrar um pouquinho o gelo nesse sentido. Agora entrou a parte mais complicada, que é dividir o seu espaço com outras pessoas da casa. Quem não sentiu assim, o seu espaço um pouquinho invadido, né? Para quem já tinha um trabalho home office como eu já estava 1 ano home office, 1 ano e pouco,
E pra mim foi tranquilo, que eu só adaptei algumas coisas e depois que eu voltei a trabalhar foi melhor ainda. Então no início não foi tão assustador. Só que teve uma pessoa nova na casa, né? Na rotina, os meus horários eram mais flexíveis, aí depois com a vinda dele não, eu tinha os horários das reuniões, então tinha que almoçar no horário certo, tinha que tomar café nos horários certos. Então isso pode ter mexido bastante com a sua rotina aí também. E porque a gente acaba se acostumando a ser só você em casa, de repente vem criança, marido, outros filhos e tal, e encheu a casa de repente, né? Então pode ser, como eu já contei antes, a gente foi seguindo, foi se adaptando ao longo dos meses, né? E aí agora tá tudo ok, já tá todo mundo acostumado a essa nova rotina. E eu também escolhi aqui, eu sempre escolho outro espaço para trabalhar, porque eu pego o notebook, vou para a varanda, tá meio frio, tá batendo um solzinho ali, eu fico ali, ou vou para a sala, ou volto para o escritório. Então é gostoso isso estimula também seu cérebro e não fica aquela coisa muito rotina, assim, eu tô parada lá, sentada, mexe com o seu corpo, dá outros insights. Então eu recomendo também sair um pouco do local, com a mesma dica de levantar, mas sair do local mesmo, trocar o ambiente, mudar a cor. Aí às vezes eu faço live em todos os lugares, já deve ter reparado. Hoje eu ia fazer no office, mas o office estava ocupado. Mas aí eu fiz aqui, que é o meu cantinho também de leitura, ali ficam os meus livros, que eu gosto de ficar também, que é bem gostoso. Então aproveite a sua casa, aproveite a casa para usar, né? Então explore o seu cérebro e sua mente para pensar, de repente eu estou olhando aqui, eu tenho outra inspiração e aquilo te leva a questionar umas outras ideias. E aí vamos seguindo, que é de novo falando sobre produtividade. O que a organização tem a ver com a produtividade? Tudo. Tanto que tem tantos livros sobre produtividade, eu nem vou entrar nesse assunto, mas tem 2 livros que eu li recentemente, né? Que um deles é o Faça Tempo, e o Poder do Hábito, que muita gente deve ter lido, mas o Faça Tempo me levou para uns questionamentos bem grandes sobre organização do seu tempo, enfim, do seu tempo é óbvio, mas assim, de como organizar as tarefas no seu dia, né? Ele fala muito em tarefas voltadas ao trabalho, né? Mas, na verdade, você pode levar para a sua vida toda. Como é importante a gente determinar horários para tudo. Parece coisa chata, coisa de personal organizer, né? Organizar um horário para ler, organizar um horário para respirar. Aí, olha lá, a Priscila tá falando, agora do nada parece criança passando chorando, até mesmo convidar a turma toda para almoçar. É assim mesmo, é a vida real, ainda mais para os pequenininhos que não entendem muito o que está acontecendo, é isso aí. Então, voltando a falar do tempo, eu aprendi uma dica com ele que é de não olhar seus e-mails toda hora, né? Tem um horário para olhar os e-mails. Eu olho o e-mail de manhã, depois próximo do almoço e no final do dia. Para mim tá ok. Mensagem de WhatsApp, gente, se vocês soubessem quanto tempo a gente perde olhando mensagem de WhatsApp, é uma vida. Porque você para aquilo que você está fazendo, aí você olha uma mensagem, aí você responde, aí a pessoa responde, e fica naquele flow de resposta, aí você vem outra mensagem. E você, quando você vê, você está 1 hora respondendo mensagem. Então, assim, o meu WhatsApp é de trabalho, mas eu procuro olhar de manhã também, lá para umas 10, 11 horas, e depois no início da tarde, no final da tarde. À noite, depois das 9, eu não olho o celular, de verdade. Eu desligo e eu vou ver as mensagens no outro dia, com bom dia, tudo bem? O que eu perdi ontem, né? Isso eu aprendi também, que eu não posso tirar, que eu não tô contra o aparelho aqui para mostrar para vocês, como organizar o WhatsApp. Você pega, por exemplo, eu tenho 3 coisas para resolver. Eu tenho um cliente aqui, eu estou marcando uma consulta pro meu filho, para mim, e tem um outro assunto aqui que eu estou resolvendo. Deixa na tela só esses 3 ícones. O restante, desculpa, gente, arquiva. Não lê e nem cancela, nem bloqueia, nem nada. Arquiva. Porque igual a gente tem uma caixa de prioridade de e-mails, não tem? Que a gente deixa lá na caixa de entradas os e-mails importantes. Então, mesma coisa. Deixa ali na sua tela só o que é importante. Assim, não é que ninguém seja importante, todo mundo é importante estar falando com você. Mas às vezes é uma propaganda, às vezes é uma lista de transmissão, é a manicure confirmando seu horário. Enfim, tem N conversas, né? O importante da prioridade, ali da caixa prioritária, é você só olhar aquilo que você está resolvendo naquele momento. Então, nada vai te dispersar. Você vai ter foco para resolver aquilo logo. Então, quando você está com 20 mensagens não lidas, 20 chats ali bombando, grupos de todos os tipos,
aquilo te perturba. Eu fico ansiosa só de ver aquelas bolinhas verdes chegando. Então, eu silencio também, mas mesmo assim vai aparecer o verdinho. Eu silencio a conversa e arquivo. Aí eu tenho um horário para ver elas. Eu tenho horário, porque se eu tô no cliente, gente, esquece, aí eu não vejo mesmo, porque aí eu entro no closet, ou eu tô numa organização, tô numa mudança, eu não vejo nada, eu não consigo falar nem com meu marido, ele fica bravo que eu não respondo as mensagens, mas eu não consigo mesmo, não tem como, eu uso as mãos para trabalhar, mesmo que eu escuto uma mensagem, eu não vou dispersar, eu tô totalmente focada naquilo, então eu paro, às vezes na hora do almoço, dou uma olhada se tem uma coisa urgente, senão eu arquivo e vou ver depois, à noite em casa. Então, isso é fantástico. Isso eu aprendi depois que eu li esse livro, essa dica nem estava, eu fui implementando na minha rotina, mas foi depois que ele falou que esse tempo é perdido como piscinas infinitas, porque você vai respondendo, e quanto mais você responde, a pessoa responde e você fica horas mesmo respondendo. Então, como se fosse um e-mail, o WhatsApp para mim. Eu paro para responder tal hora. Aí também, dentro daquela lista que eu arquivei, eu vou vendo o que é prioridade e o que não é. Sei lá, tem grupos que eu posso ver outro horário que não vão impactar no meu trabalho, eu vejo em outro horário. Se não, eu vejo ali, já tomo ação, resolvo e pronto. Mas isso vai otimizar demais o tempo de vocês. Recomendo. Dica da Personal Organizer. Aí, falando de organização, todo mundo já deve ter ouvido alguém falar assim, eu me encontro na minha bagunça, meu escritório tá bagunçado, mas eu sei onde está cada papel. Né? Todo mundo fala isso, todo mundo já disse isso em algum momento. Não precisa me mexer não, que eu sei onde está cada coisa ali no escritório. Pode ser até que seja verdade, mas vamos combinar que se tiver um sistema de arquivamento, uma etiqueta, eu precisar de um documento agora, um comprovante de um carro que eu vendi em 2015. Você acha que 5 minutos para eu achar, você acha que você vai achar rapidamente? Será? E se você sabe onde está mesmo assim, se tiver desorganizado, você não vai demorar muito mais tempo? Esse tempo não é precioso para você? Eu falei semana passada, a gente perde, em média, 150 dias, 156 dias da vida procurando pequenos objetos, um carregador, uma caneta para sair, uma chave, um óculos. Só naqueles mínimos segundos que a gente perde procurando um item para sair de casa. Imagina que a gente não perde procurando um documento, um contrato, um comprovante, ou um comprovante que precisou ser resgatado, você teve que pagar no banco porque você não tinha digitalizado corretamente. Então, além de perder tempo, às vezes você pode ter outros prejuízos mesmo, financeiros com isso, pela falta de organização, de ter um método que funciona para sua casa. Não precisa ser um arquivo, né, de empresa, em ordem alfabética. Faça o que faz sentido. Para mim não é caixa arquivo. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, está em outro cômodo. Mas são pastas normais, aquelas pastas transparentes, eu etiquetei e tá ok para mim. No dia de fazer a limpa demorou, porque não é de um dia para o outro. Você tem que fazer o dia que você está inspirado, você tem que organizar o dia que você tem a ajuda de alguém na sua casa, porque às vezes não é documento seu, então você precisa da ajuda de alguém. Então, faça um dia que você está inspirado, igual o dia de organizar o armário, tem que estar inspirado, né? Então, o documento é a mesma coisa, porque você tem que olhar um por um, vai ter que separar anos, separar o que é e tal. Isso leva bastante tempo mesmo. Aí, sobre organização, um espaço limpo e um ambiente clean, assim, mais minimizado, ele te dá mais clareza para pensar. É óbvio. Se tivesse uma bagunça ali atrás, cheia de coisa, toda hora alguém que ia olhar essa live ia distrair ali, ia ver que bagunça que tem ali, se tem alguma coisa fora do lugar, um livro caído, um papel caído. É igual um papel no chão, te incomoda. Então, muita distração, muita bagunça, chama-se ruído mental. Você leva para sua casa, para o seu ambiente de trabalho, aquela bagunça, aquela desordem. E isso está lá desde o 5S, né? Desde daquela teoria do 5S. Eu tenho uma live sobre isso, eu vou soltar alguns pedaços aí, ou ela inteira, né? Fiz com a Márcia, que ela tem uma empresa só de processos, né? A Outcome. E ela acho que ela tá aí ao vivo também. A gente falou sobre isso, a organização ela é algo que faz total sentido no seu escritório, porque você se perde mesmo, seus pensamentos se perdem naquela poluição visual. Aí outro depoimento que a pessoa também deu, né, de trabalhar num ambiente mais ordenado, de ser mais criativa. Um espaço limpo e organizado me permite pensar com mais clareza e criativamente, porque você está sem influências de algo que pese o seu ambiente.
Então, isso libera mais espaço para você criar, ou para você pensar em outras coisas, ou você realmente levar seu trabalho de uma forma mais leve, sem perceber, você está gastando menos energia. Isso que é o que a gente quer, né? Trabalhar melhor, menos talvez, menos tempo exercendo uma função e gastando menos energia. E aí, outra dica prática sobre o home office é cuidado com os prazos, né? Porque no escritório você tinha às vezes uma reunião 4 horas. Aí, poxa, eu tenho que terminar aqui meu 4 já acabou, né? 5 horas. Eu tenho que terminar esse relatório porque eu tenho uma reunião às 5. Isso te fazia ter um deadline, um prazo às vezes mais curto. E aí você pode também, você se cobrava mais. Na sua casa você não pode até falar assim, vou relaxar porque eu não tenho que entregar isso agora. Mas as reuniões são diárias. Geralmente tem reunião de manhã, à tarde. Então você também tem que ter esse cuidado com os prazos, porque os prazos também estão ali. Só porque você mudou de ambiente, você não vai atrasar um relatório, ou você não vai se atrasar para entrar numa reunião, que isso é uma gafe bem séria, né? Então, esteja sempre pronto, pontual, bem vestido e focado na atividade que você tem que exercer naquele momento. Outra dica que eu aprendi num outro livro muito interessante, que é Roube como Artista, do Austin Kleon. O título é engraçado, mas não é sobre roubar, gente. É sobre você entender que nenhuma ideia é original, né? Para alguém vir fazer um móvel desse, ele não criou do nada. Já existia uma madeira, já existia um molde, já tinha um arquiteto que já tinha feito uma coisa parecida. Nada é original. Tudo tem influência de alguma coisa. A gente viu alguma coisa, aí lista aí com as colmeias. Ela não inventou a colmeia, mas ela aprendeu a fazer a dela conforme algumas dicas de outras pessoas. Eu sou uma personal organizer, não sou eu que inventei a organização, nossa, longe disso, mas eu aprendo com dicas de outras, principalmente de onde eu estudei, mas todo dia eu tô criando coisa nova. Então, ele fala que ele tem uma mesa, Oi, Paty, tudo bem? Ele tem uma mesa digital e ele tem uma mesa analógica, é isso mesmo, gente, analógica e digital. Ele tem uma mesa digital onde ele tem os equipamentos, ele é jornalista, escritor, então ele tem uma mesa de edição, os equipamentos, os celulares, tudo que ele precisa para trabalhar. E ele tem uma mesa analógica, isso, uma mesa analógica, que é uma mesa que você tem cadernos, canetas, post-it. Ali nessa mesa, não precisa ser uma mesa, né, gente? Você não vai ter 2 mesas, mas um cantinho lá que ele vai fugir para criar as ideias dele. Uma mesa que tenha outros estímulos para você. Principalmente se você trabalha com criatividade ou trabalha, né, com uma coisa artística como a Elise e outras meninas que estão aí também assistindo, às vezes você precisa criar e aí o computador te fecha num mundinho muito tecnológico, muito virtual, muito exatas, e às vezes você precisa sair um pouquinho, olhar uma paisagem pela janela ou dar uma volta lá embaixo. Isso te estimula e aí ele desenha. Então, por isso que ele fala que ele tem blocos de desenho, ele rabisca, ele desenha, ou tem livro, tem canetinha, tem qualquer coisa que te estimule a sair um pouquinho, desconectar um pouquinho desse mundo digital. Isso é importante. É uma dica que eu adoro, né? Eu adoro papel, adoro canetinha, adoro escrever, então eu gosto de fazer minhas listinhas escrevendo. Então, isso, sair um pouquinho do digital, né, do computador, para você ter outros insights, né? Deixar sua mente aberta realmente para criar outras coisas, né? A gente tá chegando aqui ao finalzinho dessa live. Verdade, o momento de criação é importante. Exatamente, Elis. Porque a gente tá, às vezes, muito fechada, né, no mundo ali e concentrada, lendo muito, estudando muito, mas a gente precisa estimular outras áreas do nosso cérebro, né? Para poder captar essas mensagens de criação e de estímulos, né? Fazer coisas com a mão, cozinhar, desenhar, costurar, coisas que estimulem, né? A Paty tá aí também cozinhando, você se inspira, ou fazendo esporte, fazendo outras atividades que complementem o seu dia. Vai deixar seu home office bem mais criativo. É isso aí. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, que a gente está indo para os finalmente aqui. Tem alguma pergunta sobre home office, qual foi o maior desafio? Eu tentei encaixar tudo que me mandaram durante a semana para montar todo o conteúdo também dos vídeos. E essa semana tem ainda mais vídeos sobre home office. Acompanhe todos os canais. Quem quiser ir lá no meu Linktree, aí eu vou falar da surpresa já, não aguento, gente. Quem tá aí assistindo ainda, lá no meu Linktree, logo acima da minha bio, na minha página principal, tem a bio, tem meu nome e as descrições dos meus serviços. Tem um link. Naquele link, olha, isso é super
em off aqui, hein, gente? Tô fazendo pra vocês, em primeira mão. Vocês vão entrar naquele link e lá tem todos os meus canais. Se vocês puderem já entrar em cada canal e já se cadastrar, quem não tá ainda no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, todos os canais estão lá. Tem uma surpresa para vocês. Tem um link lá em cima de um e-book que eu preparei com muito carinho, com muito amor, para vocês clicarem e vocês receberão gratuitamente o meu e-book. Só clicarem lá na frente. Quem tem dificuldade é na página principal. Depois eu mando aqui, eu printo a tela para vocês. Na página principal, então vai no home, no meu perfil. Entra lá, lê tudo que está embaixo, tem um link. Clicou naquele link, vai estar lá no comecinho. E-book gratuito. Para vocês que acompanharam essa live maravilhosa, muito obrigada por vocês estarem participando. Convidem mais suas amigas, convidem todo mundo que está precisando de dicas de organização. Que a organização não é algo chato, não é algo que precisa de muito esforço, ela é intuitiva e ela vai se adequando conforme a sua rotina. Então tem que ser uma coisa prazerosa para ser consistente. E aí eu vou deixar uma frase, acho que dá tempo, uma frase que é do filósofo Albert Camus. Sem trabalho, toda a vida apodrece, mas quando o trabalho é desprovido de alma, a vida sufoca e morre. Então, que a gente faça o nosso trabalho com muito amor, com muita dedicação, com alma, com alegria, num ambiente gostoso, né, com a sua família, ou sozinho, com o seu pet, com seus filhos, que a gente tenha sempre a força de Deus, né, nos movendo e força para enfrentar cada desafio e todos os dias que sejam diferentes e felizes, que a gente possa estar presente no momento de hoje, porque o hoje é um presente mesmo, que é a vida. Um beijo, aí fiquei até emocionada agora, gente. Um beijo com carinho. Até a próxima, semana que vem tem mais live, viu? Um beijinho. Tchau!